mundo onde Deus criou as bruxas para ajudar a humanidade, os humanos se revoltaram e mataram todas elas. Agora, uma bruxa e seu aprendiz estão fugindo, mas não por muito tempo. E hoje eu vou te contar o que aconteceu. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhum vídeo como esse. No Império de Rédia, no meio do deserto, somos apresentados a Chloe, uma bruxa sobrevivente, e Adonis, seu aprendiz, que estão o tempo todo fugindo, morando longe dos humanos e fora das cidades, já que nos dias de hoje, apenas viver é uma constante luta. Eles estão à procura de um local onde as bruxas sejam aceitas, para eles poderem voltar a ter uma vida pacífica e feliz. Mas na verdade, esse pensamento só existe na cabeça de Chloe, já que para Adonis, seria muito mais fácil erradicar todos os humanos com a magia deles. Antes de conseguirem continuar com sua viagem, eles são localizados pelo Império. Adonis rapidamente se prepara para lidar com a situação, porém como todas as outras vezes, Chloe não permitiu. Então, ela mesma lidou com a situação, e disse que Adonis ainda era muito inexperiente com magia. Ao escutar isso, Adonis fica revoltado com Chloe, por ela ser tão boazinha. Ele entende que ela sempre luta em seu lugar para evitar que ele mate humanos, já que definitivamente ele não era inexperiente. Depois de congelar a ameaça enquanto conversavam, o inesperado acontece. O Império de Rédia e sua tecnologia extremamente avançada conseguiram fazer um teleporte de longa distância, algo que nem mesmo bruxas conseguiriam fazer com magia. Agora, Adonis e Chloe, além de estarem sendo transportados para algum lugar no meio do Império, estão em extremo perigo. Deixa eu te dar um aviso aqui, se você não pegou sua pipoca ainda e não chamou sua família para ver esse vídeo, faz isso já, que daqui pra frente a história é simplesmente imperdível. Bom, enquanto eles estavam sendo teleportados, o Imperador de Rédia faz um discurso à sua população. Ele fala que antes, eles dependiam das bruxas para tudo, e isso era injusto. Mas agora, com as novas tecnologias, eles não precisavam mais delas. Eles eram os novos governantes supremos, e os humanos deveriam ser os únicos a continuar vivendo nesse mundo. Ao fim de seu discurso, ele fala com sua esposa, dizendo que sem as bruxas o mundo iria ficar muito melhor. Então, Adonis e Chloe chegam em um palco, na frente de todas as pessoas. E rapidamente, Adonis tenta impedir o imperador, mas ele é preso antes de conseguir fazer qualquer coisa. Ao ver que ele estava preso, Chloe ameaça o imperador, dizendo que se ele valoriza a vida dele e a de seu povo, ele deveria soltar o seu aprendiz. O imperador se manteve em silêncio, então ela começa a atacar. O que ela não esperava é que sua magia fosse simplesmente cancelada. Então, o imperador se dirige a ela, rasga suas roupas e fala que uma bruxa sem magia é o mesmo que uma simples mulher. Ao ver aquela cena onde sua mestra estava sendo exposta diante de todas as pessoas, Adonis tenta reagir novamente e fala que irá matar todos que estavam lá, porém, mais uma vez ele não teve sucesso. A única coisa que sua reação causou foi deixar o imperador bravo, que mandou os seus guardas matar o moleque, por estar fazendo muito barulho. Chloe, ao ouvir aquelas palavras, entra em desespero, se curva diante do imperador e diz que ele estava certo. Todas as bruxas deveriam ser mortas, e a culpa seria toda dela, pois ela teria sequestrado Adonis e o tratado como escravo. Ele era apenas um humano pobre e miserável, e não tinha culpa de nada. Além disso, ela implorou para não matá-lo. E mais uma vez o imperador se manteve em silêncio, mas dessa vez apontou uma arma em sua cabeça. Adonis novamente tenta utilizar alguma magia para salvá-la, infelizmente sem sucesso. Chloe olha para Adonis e o agradece, relembra do dia em que se conheceram, e antes de conseguir dizer eu te amo, ela é baleada, fuzilada por todos os guardas e por fim teve sua cabeça cortada e exposta diante de todas as pessoas que vibravam e comemoravam sua morte. Tudo isso aconteceu diante dos olhos de Adonis, seu aprendiz, que agora, mais do que nunca, queria matar todas as pessoas do mundo. Anos se passaram depois da extinção das bruxas, mas mesmo assim, as guerras nunca pararam, independente do nível tecnológico do mundo. Agora, em uma prisão dentro do Império de Rédia, somos apresentados a Doroka e Ana, duas prisioneiras, juntamente de outras várias mulheres. Até que um guarda aparece e chama a prisioneira de número 218. Todas ficam extremamente assustadas, já que ninguém voltou depois de ser chamado, e a mais assustada de todas elas era Ana, pois ela era a prisioneira de número 218. Rapidamente, Doroka troca seu número com o dela e vai em seu lugar. Chegando na sala do chefe da prisão, Doroka descobre que as garotas estavam sendo usadas até a morte, pois cada um tem sua função para ajudar o crescimento tecnológico do Império. O chefe chega perto de Doroka para tirar uma foto e mandar como se ela fosse uma mercadoria. E após essa foto, ela morde seu dedo e sai correndo com seu celular na mão, tentando abrir todas as celas onde as prisioneiras estavam. Em suas primeiras tentativas, o sistema não reconheceu a voz do chefe, o que impedia a abertura das celas. Porém, em uma de suas tentativas de imitação, ela conseguiu ser aceita. E agora, todas as celas estão abertas e um grande caos começa. Diante de todo esse caos, Doroka chega em uma cela separada, onde tinha um prisioneiro especial preso. Ele estava dentro de uma boneca de ferro, amarrado por diversas correntes.
e agora ele estava livre. Esse prisioneiro era ninguém menos que Adonis, o aprendiz da bruxa, e ao se soltar, ele mata 3 guardas a sangue frio e com extrema facilidade. Por fim, como agradecimento, ele atira na corrente que prendia Doroka, apesar de antes estar mirando em sua cabeça. Assim que as celas foram abertas, o setor de segurança do Império já começou a se mobilizar. O diretor Yamato e sua vice-diretora Yuki, que era sua irmã, permitiram que fosse utilizado armas de classe 5. Além disso, mandaram um executivo para o local, para cuidar da situação, pois a prisão que foi corrompida teria um prisioneiro fora do comum. Chegando na prisão, esse executivo eliminou todas as mulheres que ainda estavam no local, além do chefe da prisão, por ter permitido essa bagunça acontecer. Claramente a mobilização dos guardas e da segurança já tinha sido tarde, pois agora Adonis estava em cima de um prédio e pior ainda, com seu artefato mágico. A pena, que permitia a utilização de sua magia. Imediatamente sua vingança começou, disparando uma bala de pistola gigantesca contra a cidade. Seu objetivo era único e claro: aniquilar toda a humanidade. Enquanto caminhava pela cidade, destruindo tudo e causando caos, a única coisa que ele lembrava era de sua mestre, há 10 anos atrás, antes de ser morta pelo Império. Ele imaginava ela dizendo que a vingança não traria ela de volta, mas mesmo assim, ele não se importava. E agora, com seu golem, ele caminhava pelas ruas destruindo tudo que via. Novamente, o diretor de segurança Yamato declara estado de emergência e solicita reforços de aeronaves e soldados blindados, além de pedir para sua vice-diretora Yuki ativar o dispositivo anti-magia do Império, o mesmo utilizado há 10 anos atrás, para matar Chloe. Enquanto Adonis destrói a cidade, ele pensa que seus 10 anos presos o ajudaram, porque, para ele lançar magias, além de ter a pena mágica, é necessário converter os mecanismos mágicos em expressões matemáticas. E durante todo o seu tempo preso, ele fez infinitas simulações mentais em como ele poderia destruir uma nação. Continuando seu massacre, agora com miniguns, uma batalha começa, pois tanques de guerra, aviões e o executivo mandado à prisão chegaram até ele. E em meio a toda a confusão, Doroka novamente aparece, salvando uma criança e se lamentando por ter libertado Adonis, o aprendiz da bruxa, que agora não parava de matar pessoas. E diante disso, ela iria se responsabilizar e fazer ele parar. Em uma batalha unilateral, Adonis continua matando todos em seu caminho, até que enquanto ele enforca um soldado, Doroka chega até ele, gritando para ele parar, dizendo que matar inocentes não era certo. Ao escutar essas palavras, Adonis explode a cabeça do soldado que estava enforcando e se pergunta como ele foi tão tolo, achando que os prisioneiros não seriam seus inimigos. Então ele chega à conclusão que deveria matar todos que estão em rédea, e parte para cima de Doroka. Inesperadamente, Doroka fala o nome de Chloe, e diz que ela não iria querer que Adonis fizesse tudo isso. Nosso prota fica muito bravo, e grita dizendo que ela não deveria usar o nome de Chloe. Ainda gritando com ela, mais uma vez, Doroka nos surpreende fazendo sua mão brilhar, e falando que todas as bruxas conheciam a história de Chloe, a maior maga do mundo, e seu aprendiz, Adonis. Completamente chocado com a situação, Adonis começa a enforcar Doroka, dizendo que todas as bruxas morreram e que se elas estivessem vivas, teriam salvado Chloe. Mesmo com bastante dificuldade, Doroka diz que as bruxas conseguiram escapar e que ela estava infiltrada no país para salvar ele, com o único objetivo de trazer Chloe de volta. Sim, ela poderia ser renascida a partir das memórias de Adonis. E infelizmente ninguém a salvou, pois cada uma delas estava desesperada para escapar. Ainda chocado e com seu sangue fervendo, Adonis aponta uma espada a Doroka e fala que irá matar todos que ousarem falar o nome de Chloe e entrarem em seu caminho. Surpreendentemente, Doroka sorri e fala que tudo bem. Se isso fosse deixar ele feliz, ela morreria por ele. Automaticamente, nosso prota se lembra de Chloe, cai de joelhos no chão e começa a chorar, perguntando se realmente ele poderia trazer ela de volta. Então, Doroka estende sua mão e diz que sim, que agora ele não estava mais sozinho. E inesperadamente, metade do seu corpo desaparece. Ela foi baleada pelo executivo, que errou o tiro em Adonis, pois ele queria acertar os dois ao mesmo tempo. Agora sem um braço e à beira da morte, Doroka tem lembranças do passado, quando ela ainda era uma criança e os humanos atacaram a vila onde ela estava, matando todas as bruxas do local. Inclusive sua irmã, que ganhou tempo para ela fugir e falou que ela deveria ir até a Madame Ofélia. Agora, sangrando nos braços de Adonis, Doroka conta um segredo a ele, e em seguida atiram nela novamente e ela morre. Olha, eu não sei vocês, mas eu já entendi uma coisa desse anime. Se você ficar perto do Adonis, você vai morrer. Ou porque ele vai te matar, ou porque alguém que quer matar ele vai. Não tem jeito não. Bom, voltando ao anime, Adonis novamente está cercado por guardas e precisa lutar por sua vida. Então, ele conjura um escudo em sua volta que, além de impedir que qualquer tiro o acerte, ele consegue refletir todos eles, matando facilmente todos os guardas. Mesmo vendo tudo isso, de longe, o sniper executivo dispara contra Adonis, que dessa vez, além de parar o tiro, aumentou ele em 100 vezes de tamanho.
antes de atirar de volta, e deixar apenas a parte de baixo do corpo do atirador ilesa, já que o resto teria desaparecido. Mais guardas chegam e nosso prota continua sua matança. Vendo toda essa situação pelas câmeras da cidade, o diretor Yamato só consegue torcer pelo sucesso de sua irmã, que foi ligar a máquina anti-magia. Mas chegando no laboratório onde a máquina estava, a diretora da área de ciência chamada Teta explica para o diretor Yamato que a máquina não poderá ser ligada, pois com o passar dos anos foi descoberto que ela libera no ar partículas venenosas para o ser humano. Por isso, todos aqueles que combateram as bruxas há 10 anos atrás morreram de doenças desconhecidas, e inclusive o imperador estava doente por causa disso. Para piorar ainda mais a situação, como não existem mais bruxas, ninguém poderia limpar o ar do planeta Terra, impedindo desastres maiores. A vice-diretora Yuki, ao escutar toda a conversa pelo viva voz de seu celular, ignora completamente tudo o que foi dito e corre em direção ao computador que ativa a máquina. Ela queria concluir a missão dada por seu irmão acima de tudo, e como se tratava de uma luta contra a magia, os humanos não poderiam se preocupar com simples doenças. E ao ativar a máquina, a pena de Adonis voa de sua mão, e uma grande brecha para o soldado surge, já que sem sua pena ele não consegue utilizar magia. Uma mulher que fazia parte dos guardas corre na frente dos outros e parte para um combate corpo a corpo com Adonis, enquanto a parte de cima de um prédio que está desabando separou eles do restante dos guardas. Adonis não chegou até sua pena e decidiu aceitar sua morte, pois iria novamente se encontrar com Chloe e, sem reagir, sua cabeça foi cortada. Tudo isso foi possível pois Yuki teria ativado a máquina anti-magia. Porém, ela foi ativada apenas por alguns segundos, já que a diretora Teta, que corria atrás dela, teria desligado a máquina logo em seguida. Ainda assim, um preço extremamente alto foi pago pelas duas. Saindo da fumaça, a guarda que carregava a cabeça de Adonis mostra para os outros soldados que ele estava morto e cai no chão. Uma grande comemoração se inicia, já que eles teriam eliminado mais uma vez a magia. Imediatamente, o diretor Yamato pede para as equipes verificarem o dano causado na cidade, além de salvar as vítimas. E por fim, pede para ajudarem a diretora Teta e a vice-diretora Yuki, sua irmã. E mais uma vez, depois do ocorrido, o imperador, mesmo doente, faz seu discurso. Ele diz que agora Deus estava morto e que o próprio Império de Rédia era o novo Deus, pois com sua tecnologia e seu exército, nada poderia destruí-los. Enquanto o imperador fazia esse discurso, sem saber que estava falando besteira, algo inesperado acontece. O corpo recolhido de Adonis estava sendo analisado e, para surpresa de todos, aquele corpo era falso. E Adonis não teria morrido. Gritando de dor em uma maca, cercado por várias bruxas, Adonis luta por sua vida, pois como ele tinha acabado de ser teleportado até lá, seu corpo não estava resistindo. Enquanto ele se debate, em sua memória, ele lembra do que aconteceu, e a guarda que teria matado ele, na verdade era uma bruxa, e ela usou uma magia que cancelava sua morte. O nome dela era Ana, e assim como Doroka, ela estava lá para trazer Adonis para o lado das bruxas e ressuscitar Chloe. Após resistir aos danos do teletransporte, agora Adonis está na Nação das Bruxas, onde, adivinhe, só tem bruxas. Embora ele esteja vivo, seu corpo ainda está frágil, e por isso ele ainda não consegue andar. Então a bruxa da revelação, Ophelia Clementine, começa a contar a ele sobre Chloe, sua antiga mestre. Ela fala que Chloe era a mais forte e inteligente do que qualquer um, e era admirada por todos. Mas Ophelia a expulsou, pois ela ensinou magia a um ser humano, algo que iria contra os ideais das bruxas. Ao terminar a história, a bruxa devolve a pena de Adonis e afirma novamente ser possível ressuscitar a Chloe. E ao olhar para cima como um sinal de esperança, diante de seus olhos nosso prota se depara com a imagem da Terra. Há 10 anos atrás, as bruxas teriam fugido para a Lua, e lá elas fizeram sua nova base, o único local que estava fora do alcance dos humanos. Diferente dos humanos, as bruxas são seres unissex e não têm pares para se reproduzirem. Então, elas recebem a vida de árvores mágicas, chamadas de mito, e assim, elas são frutos, portadores do poder de Deus. Aquela árvore na Nação das Bruxas era a última sobrevivente, trazida da superfície da Terra, já que os humanos queimaram todas as outras. E era a partir dela e das memórias de Adonis com Chloe que eles iriam trazer ela de volta à vida, já que a magia escrita de Adonis poderia ser usada para dar forma a qualquer pensamento. Ele era a chave final para a ressurreição de Chloe. Deitada embaixo da árvore, imaginando a volta de Chloe, Ana, a guarda que ajudou ele a escapar, aparece querendo explicações. Ela estava furiosa com ele, pois Doroka teria morrido para salvá-lo. Mantendo sua postura, Adonis se levanta e ignora ela, até ela gritar se perguntando por que elas teriam arriscado a vida delas por alguém como ele. Então, seu sangue ferve, e ele responde que elas teriam feito isso para poder usar a Chloe. Surpresa com a resposta dele, Ana perguntou o que ele estava dizendo,
Então, Adonis revela o segredo que Doroka contou a ele antes de morrer. Ela disse que as bruxas iriam usar a Chloe e que eles precisavam fugir da nação das bruxas. Além disso, ele fala que toda a nação delas foi feita para prender humanos em uma gaiola, já que as bruxas não precisavam de toda aquela estrutura para sobreviver. Juntando todas essas informações, o plano final das bruxas seria sequestrar escravos humanos que estivessem revoltados com o Império, ensinar magia a eles e, por fim, combater o Império utilizando soldados humanos. Todo esse plano se fazia necessário, pois as bruxas estavam à beira da extinção, e não poderiam se dar o luxo de batalhar com as próprias mãos. E o principal ponto de todo o plano era Chloe, já que ela era a única bruxa capaz de fazer as penas mágicas, que permitem humanos utilizar magia. Extremamente desesperada com o que acabou de ouvir, pensando que Adonis poderia ir contra o plano delas, Ana implora para que ele coopere com as bruxas, e não permita que a morte de Doroka tenha sido em vão. Nosso prota fala que nada mudou, que ainda assim irá ressuscitar ela, e que irá segui-la independente do que ela escolhesse fazer. E concluiu dizendo que se ela não concordasse com o plano das bruxas, elas também se tornariam seus inimigos. A cerimônia de ressurreição começa, as bruxas se posicionam e Adonis será o protagonista. Ele começa a conjurar sua magia e enviar suas memórias para o fruto da árvore. Todas as memórias com Chloe, de sofrimento, felicidade e alegria, e toda a história construída por eles, ao longo de todos esses anos. No momento final, ele se lembra do corpo machucado de Chloe e suas palavras de sofrimento, dizendo que não iria conseguir sobreviver sozinha naquele mundo sem ele. Então, momentos antes de concluir sua magia, ele decide reescrever o ritual, pois naquele mundo, não teria espaço para sua amada Chloe viver sem sofrimento, e ele não era capaz de fazer isso com ela. No final da cerimônia, a bruxa que sai do fruto não era Chloe, e sim Doroka, a garota de cabelo rosa que teria morrido por ele. Agora, nosso prota teria pago sua dívida com ela. O resultado de suas ações não poderia ter gerado outra reação sem ser a raiva e descontentamento das bruxas, que o chamaram de ingrato e ainda acusaram Doroka de ter colocado algo na cabeça do garoto. A bruxa da revelação estava prestes a puni-lo por não ter cooperado com as bruxas, quando de repente, por meio de teletransporte, o Império de Rédia chega à nação das bruxas. Adonis tinha planejado isso desde o início, pois ele sabia que existia um chip dentro de seu corpo que mostrava sua localização em tempo real, e era apenas questão de tempo até o Império de Rédia chegar até ele. A primeira ação do Império foi queimar a última árvore que daria origem às bruxas, e para nossa surpresa, o próprio diretor Yamato estava ali para o combate. Ao ver a árvore pegando fogo, uma das bruxas que controla a água tenta ajudar, mas assim que ela usou sua magia, sua cabeça foi cortada. E a partir desse ponto, uma grande batalha se inicia. De um lado, as últimas bruxas vivas, e de outro, o Império de Rédia. As bruxas, por poderem utilizar magia, saíram na vantagem, matando diversos soldados com extrema facilidade. Elas utilizaram diversos elementos da natureza e animais para matá-los, em questão de segundos. O que elas não esperavam é que mais tropas de reforço chegariam tão rápido, e pouco a pouco conseguiriam diminuir seu número. Além disso, elas também não contavam com a habilidade do Yamato, que estava sendo pressionado por Adonis desde o início da batalha. Ele utilizou um aprimoramento de sua armadura que permitiu jogar Adonis longe, e depois disso, uma habilidade de sua espada, que fez um grande corte em volta de todo o campo de batalha. Esse corte simplesmente eliminou de uma só vez 90% das bruxas, criando um grande lago de sangue e mudando completamente o ritmo da batalha. Doroka, que teria morrido mais uma vez, foi salva por sua amiga Ana, a mesma que ela tinha salvado na prisão há um tempo atrás. Ela se sacrificou, utilizando sua magia para permitir que Doroka continuasse vivo. Agora, a grande batalha se transformou em um duelo entre Adonis, o aprendiz da bruxa, e o diretor Yamato. Adonis tomou a iniciativa e conjurou uma armadura em seus braços e partiu para um combate corpo a corpo, conseguindo quebrar a espada de Yamato e acertar um golpe. Mas novamente a tecnologia estava à altura da magia, e ele conseguiu reparar sua espada e segurar o outro golpe. Enquanto eles lutavam, as últimas bruxas que restaram apenas assistiam e continuavam sendo mortas pelos soldados. E mais uma vez, Yamato decide nos surpreender, utilizando sua armadura com potência máxima. Um tornado de sangue se cria e ele consegue enfiar sua espada no ombro de Adonis, que devolve o ataque, conjurando uma espada gigantesca para cortar o braço do diretor fora. A armadura de Yamato parou seu sangramento e logo em seguida ele foi atacar Adonis, que estava ajoelhado no chão. Mas inesperadamente, antes de conseguir cortá-lo, Doroka grita, e agora, ele e nenhum dos soldados da área de batalha conseguia se mexer. Cara, e nesse momento do anime eu fico me perguntando, por que essa mulher não usou esse poder antes?
que ela tem na cabeça? Bom, voltando ao anime, Doroka tem o poder do amor. Esse poder faz com que qualquer pessoa fique completamente apaixonado por ela, obedecendo a todos os seus pedidos, sem questionar. E quanto mais tempo seu feitiço estiver ativo, maior o poder dele. Assim que todos estavam imobilizados, Doroka se aproxima de Yamato e pede gentilmente para que ele e todos os envolvidos parem de lutar e fiquem em paz. Ele concordando com isso, ela iria retirar seu feitiço e libertar todo mundo. Sua atitude foi tão inesperada e fora do contexto que ninguém ali entendeu o que passava na cabeça dela. Enquanto ela caminhava na direção de Yamato, Adonis gritava para ela arrancar a garganta dele, além de dizer que ela estava maluca, pois como ela poderia pedir aquilo depois de ver todas as suas amigas mortas? E que se ela não fizesse isso, ela seria a próxima a morrer. Nesse mesmo instante, controlado pela raiva, Yamato conseguiu se mover e socou a cara dela inúmeras vezes, xingando ela e as bruxas sem parar. Mesmo assim, Doroka gentilmente continua pedindo para ele parar com esse conflito, que era completamente sem sentido, e dizendo que o mundo não deveria ser assim. Então, Yamato é vencido pelo feitiço dela e fala que vai obedecê-la, pois ele a ama. E logo em seguida, uma espada atravessa sua cabeça. Adonis claramente não estava para brincadeira, e a única coisa que ele queria era sua vingança. Após matá-lo, Adonis estende a mão a Doroka, dizendo que seu poder é muito forte e que ele queria usá-lo para destruir a humanidade, mas novamente ela recusa. Então, ele pede para que ela não desfaça seu feitiço e começa a matar todos os soldados que estavam imobilizados, de maneira extremamente cruel. Enquanto isso, ela implorava para que ele parasse. Ela até ameaçou usar seu feitiço nele, mas ele falou que a mataria se ela tentasse. Enquanto toda a batalha estava acontecendo, os diretores do Império de Rédia estavam acompanhando tudo através de câmeras. Eles também discutiam como teriam tantas bruxas sobreviventes, se há 10 anos eles teriam exterminado todas elas. A diretora de ciências Theta explica que há 10 anos atrás as bruxas usaram a tecnologia criada pelo Império para conseguir fugir até a Lua. Além disso, toda a estrutura feita pelas bruxas estava escondida através de magia, e por isso elas conseguiram se esconder durante tantos anos. Já o Imperador de Rédia, que estava em seus aposentos, recebeu uma mensagem de um de seus guardas, dizendo que o diretor Yamato ainda estaria lutando contra as bruxas, e que como o sinal de comunicação com as tropas estava fraco, não teriam detalhes sobre o fim da luta. Estranhamente, a esposa do Imperador perguntou se Adonis, o aprendiz da bruxa, estaria lutando também. E o guarda respondeu que sim. Logo em seguida, para deixar a situação ainda mais esquisita, o Imperador fica louco. Ele começa a gritar e se vangloriar por ter eliminado todas as bruxas. Abraça sua esposa e pede para que ela o elogie sem parar. Além disso, ficou repetindo que a amava incansavelmente. Então, sua esposa disse para o guarda não se preocupar, que às vezes seu marido se transformava em um bebê, já que ele teria suportado o feitiço do amor durante tanto tempo. Agora, ela o elogia pela última vez, dizendo que ele fez um excelente trabalho eliminando todas as bruxas. E por ter conseguido isso, ele poderia morrer. Os olhos do imperador se encheram de amor. As crianças começaram a tocar uma música, e ao som dela, ele foi dançando até a ponta de seu castelo. Subiu no muro e disse que todos os seus feitos foram pela sua amada rainha. Ele fez tudo o que ela pediu, porque a amava. Sua esposa respondeu com um simples, ok, morre logo. Então ele se jogou, e seu corpo foi completamente perfurado pelo castelo. E ele morreu pendurado. O soldado, vendo toda a situação, chama em seu rádio por reforços, dizendo que tem uma bruxa no castelo, mas a bruxa lançou sua magia nele. Então, novamente ele pega seu rádio e corrige a informação, dizendo que o imperador caiu e que precisariam recolher seu corpo. Por fim, disse que amava a rainha. Como se toda essa situação não fosse o bastante, o diretor de inteligência de Rédia, o Sag, aparece, e a bruxa fala para ele que foi necessário matar sua espécie, já que sua magia funciona apenas em homens. Além disso, ela fala que seu desejo não é dominar o mundo, e que se o Sag trouxer mais uma cabeça falsa para ela, ele iria sofrer as consequências. Como um bom soldado, o Sag disse que ela poderia ficar tranquila, que ela poderia considerá-lo como dela. Olha, não sei vocês, mas pra mim eles estão falando do Adonis aqui, tá? Mas no anime eles não afirmaram nada. Bom, a bruxa se chama Doroteia e ela percorre o Integraverso, a bruxa do desconhecido, e ela quer ter um Adonis, versão cabelo vermelho, de volta. Voltando para a parte do anime que a gente entende alguma coisa, em algum momento da batalha, os cientistas perderam a imagem das câmeras e ficaram desesperados por não saber o que estava acontecendo. Até que, inesperadamente, eles receberam um sinal, e quem apareceu na tela de seus monitores era o rosto e a voz do seu diretor Yamato. Ele disse que a vitória era do Império de Rédia. Todas as bruxas tinham sido eliminadas, mas como a batalha tinha sido dura, todos os seus soldados também teriam morrido. Então, ele pede para que eles preparem o teletransporte para somente ele voltar, já que seria o único sobrevivente. Ao terminar a transmissão, a diretora Theta já sabia que aquele não era Yamato, e as bruxas que ainda estavam vivas ficaram horrorizadas ao presenciar o plano de Adonis completo, pois na verdade,
ele tinha cortado a face do diretor e colocado na frente de seu rosto, além de copiar sua voz através de magia. Agora, Adonis agarra Doroka pelo braço e decide levá-la com ele, já que seu poder era extremamente forte. Então, eles são teleportados, mas antes de desaparecerem, Adonis pede desculpa para as bruxas, mesmo que nenhuma delas pudesse escutar ele. Como a diretora Theta já sabia que não era Yamato quem estava voltando da lua, ela tinha preparado as boas-vindas de Adonis, e assim que ele chegasse, iria receber um fuzilamento completo. Para a surpresa de todos que estavam esperando a chegada deles, antes de finalizar o processo de teletransporte, o ponto de chegada teria sido alterado por Adonis, que novamente usou a voz do diretor Yamato. Então, Adonis e Doroka chegaram em segurança no meio de um deserto, e uma grande discussão começou entre eles. Pois enquanto Adonis estava focado em seu plano para conquistar Rédia, Doroka continuava com sua personalidade esquisita. Ela queria voltar e salvar as bruxas que ainda estavam lá na lua, além de tentar conciliar o mundo entre bruxas e humanos. Adonis novamente fica revoltado com a situação e diz que aquilo não fazia o menor sentido. Ele queria vingança e não tinha mais nada a perder. Ao escutar aquilo, Doroka pula em cima dele e fala que ele ainda tem a vida que Chloe deu para ele, e que por mais cruel que o mundo fosse, ele não deveria deixar aquilo mudar quem ele era. Mais uma vez, nosso prota fala que sem sua vingança, sua vida perderia o sentido, já que ignorá-la seria o mesmo que apagar toda a existência de Chloe. E logo após dizer isso, ele desmaia por falta de sangue. No mesmo instante, eles são avistados por um grupo de motoqueiros, que pareciam viver por ali, e achavam que eles eram um casal se divertindo à noite, ao céu aberto. Se é que você me entende. Adonis acorda sem saber onde está, e se encontra com um líder dos motoqueiros chamado Punch. E a primeira coisa que ele queria saber é onde Doroka estava e o que eles tinham feito com ela. Punch fala para ele se acalmar e o leva até o lado de fora. E lá, ele fala que eles estavam nas terras abandonadas. E apesar de a garota ser bonita, ele não precisava se preocupar. O grupo de pessoas que vivia ali eram chamados de excluídos, pois eram todos que a ciência deixou para trás. Ou seja, refugiados e escravos que conseguiram escapar de Rédia. Então, Adonis escuta Doroka gritando e pedindo para que eles parassem. E extremamente preocupado, ele pergunta novamente o que eles estavam fazendo com ela. Punch responde que é muito raro ver mulheres por aquela área, especialmente as jovens, e que a namorada dele sabia dar belos gritos. Automaticamente, nosso prota corre para o resgate pensando no pior. E vamos concordar aqui, né? Depois de escutar o que esse cara falou, é impossível pensar em outra coisa. Mas chegando lá, com a pena em sua mão, pronto para matar todos em sua volta, ele se depara com Doroka, pilotando uma moto e todos à sua volta se divertindo, vendo sua inexperiência naquilo. Diante da situação, Punch decide dar uma festa e fala que, como agradecimento por terem sido salvos, eles deveriam servir bebidas durante a noite. Ao longo da noite, todos estavam se divertindo, até que subitamente todos desmaiaram, já que Adonis teria alterado a fórmula do álcool, transformando em um tranquilizante. Novamente, Doroka estava extremamente preocupada que Adonis fosse matar todas aquelas pessoas, mas dessa vez nosso prota teve uma atitude inesperada. Ele apenas pegou a arma de um dos moradores e seguiu seu caminho. Antes de partir, ele disse que não precisava mais de Doroka, pois diferente dela, ele não conseguiria sorrir depois de perder alguém importante para ele. Esse foi o jeito que ele encontrou de gentilmente deixar ela seguir sua vida, sem sofrer em seu lado matando as pessoas. Na manhã seguinte, após Adonis já ter partido, Punch conversa com Doroka e a surpreende dizendo que já conhecia o aprendiz da bruxa, pois uma vez em que ele estava quase morrendo, ele foi salvo por Chloe e Adonis. Além disso, ele concluiu a conversa dizendo que nesse mundo cada um tem o direito de ter suas próprias escolhas, e que a maior felicidade de um homem é ter algo que faça valer a pena lutar contra o mundo. Se Adonis tinha escolhido a vingança, que assim seja, independente de quem estivesse certo. Ao escutar aquilo, Doroka decide que não quer que mais ninguém morra, e parte em direção a Adonis para estar ao seu lado e protegê-lo. E apesar de quase atropelar ele quando chegou, nosso prota se sentiu aliviado, pois estava pensando nela e em todos os momentos que ela foi gentil com ele até aquele momento. Na noite seguinte, no centro da cidade de Rédia, podemos ver uma grande homenagem sendo feita ao último imperador, mostrando todo o avanço tecnológico que ele trouxe, permitindo a conquista da liberdade da humanidade e sua existência sem a necessidade das bruxas. Depois da homenagem, um show começa, fazendo o anúncio da nova monarca do Império, a rainha Doroteia. E o mais inesperado do show é que ela mesma é a cantora. E além disso, com sua magia do amor, enquanto ela se apresenta, todos os homens do Império ficam apaixonados, inclusive os que não estavam presentes no show, já que tudo estava sendo filmado em tempo real para todos assistirem. Porém, em uma cidade desconhecida, isso não acontece, e os homens estavam assistindo normalmente. Surpreendentemente, um monge dessa cidade, enquanto assiste a nova rainha pelo celular, fala que está sem conseguir entender como permitir uma bruxa se tornar a nova monarca da humanidade, já que ela matou todas as outras bruxas com a ciência enquanto ela era rainha. E por fim,
eliminou todos os seguranças e cientistas que estavam envolvidos com o Império Antigo, inclusive a diretora Theta. E nesse momento, a gente que está assistindo fica se perguntando que cidade é essa e como que esse monge sabe de tudo isso. Bom, voltando ao Adonis e a Doroka, eles estão a caminho do Império de Rédia, mas até chegar lá vão precisar passar por diversas cidades. Para piorar ainda mais a situação deles, o próprio diretor Shirosagi, que tinha prometido a cabeça de Adonis à nova rainha, já tinha iniciado sua procura. E aparentemente, ele consegue controlar mãos de ferro que flutuam. Ao caminho da cidade, Adonis e Doroka novamente estão resolvendo suas diferenças. Adonis, como sempre, fala que irá se vingar e ordena que Doroka não fique em seu caminho. Além disso, ele pergunta novamente o poder de sua habilidade. E Doroka novamente afirma que ela é capaz de fazer qualquer homem se apaixonar por ela. Ao escutar a resposta, nosso prota pergunta por que ela não teria usado essa magia quando se encontraram pela primeira vez. E claramente a gente já sabe o motivo, já que ela é boazinha até demais. Ela é tão boazinha que deixa a galera se matar, inclusive matar suas amigas. E esse é o motivo por ela não ter usado sua magia nele. Chegando na cidade chamada Terra de Areia, podemos ver que lá realmente só tem areia, já que a cidade está completamente deserta e caindo aos pedaços. Mesmo assim, nosso novo casal decide dar uma explorada por lá. Ao caminhar um pouco, Adonis percebe que não tinham sinais de luta na cidade, e por isso se perguntou por que aquele local estaria completamente deserto. Continuando a procura em busca de informações, eles entraram na delegacia, e assim que eles entraram, Adonis pediu para Doroka tomar cuidado, mas claramente ela não escutou, já que ela conseguiu ficar gritando e tomando susto sem parar, até se encontrarem com um fantasma, que na verdade, Adonis explicou para ela que era apenas um holograma. Continuando a sua busca, eles chegam até as celas da delegacia, e o inesperado acontece. Eles começam a escutar um homem tocando violão e cantando uma música à sua mulher. E ao se aproximar, podemos ver o casal na cama, mas o homem só foi perceber a presença deles após Doroka gritar. O homem, assustado e confuso, pergunta o que eles estariam fazendo ali, já que a cidade estaria deserta. Doroka responde, dizendo que são apenas viajantes. Já Adonis devolve sua pergunta, querendo saber por que ele seria a única pessoa que ainda estava naquela cidade. O homem responde dizendo que era um prisioneiro, e apenas com essa resposta, Adonis vira de costas e começa a ir embora, dizendo que não tem mais nada para fazer ali. Ao escutar Adonis, o prisioneiro fala que essa frase também foi usada pelas pessoas que antes viviam lá. E depois da expansão tecnológica e o extermínio das bruxas, elas juntaram todas as suas coisas e foram viver em uma cidade que tivesse capacidade tecnológica, capaz de realizar suas fantasias. Antes de ir embora, Adonis pergunta ao rapaz se existe alguma metrópole perto dali, e ele responde que sim, a cidade de Mamute fica a 70 km leste. Agora do lado de fora, Doroka implora para que eles deixem alguma comida para o homem sobreviver, e com um peso em sua voz, Adonis responde que não é de comida que aquele casal precisa, e sim de paz e sossego, já que a prisão do homem não se tratava daquela cela, e sim de seu amor por sua mulher que tinha sido morta, porque as pessoas achavam que ela era uma bruxa. E infelizmente o homem não conseguiu salvá-la. Depois dessa resposta, Doroka entende a situação e eles partem para a próxima cidade. Chegando lá, podemos ver mais uma vez uma cidade fantasma. A única coisa que tinham de sobra eram monumentos de peitos e mulheres para todo lado. Adonis fica bravo, porque ele mesmo queria devastar as cidades e as pessoas. Mas mesmo sem ele fazer nada, elas já estavam morrendo. E de repente, eles encontram uma mulher pelada caída no chão. Rapidamente, Doroka desce da moto e cobra a mulher, dizendo que ela precisava de ajuda e poderia não ter muito tempo. Surpreendentemente, assim que a mulher levanta a cabeça, podemos ver que se tratava de um robô. E se você ainda não entendeu que tipo de robô estamos falando, meus parabéns, você é muito puro. Bom, a robô que levantou a cabeça fez uma análise completa do corpo de Doroka e pulou para cima dela, dizendo que qualquer pessoa serviria, desde que ela pudesse sentir prazer. Mas antes de conseguir agarrar Doroka, Adonis deu 2 tiros no robô e ela parou de funcionar. Logo em seguida, ele explicou para ela que esses robôs eram brinquedos humanos. E assim que ele acabou sua explicação, eles conseguiram escutar diversos gemidos iguais vindo de um hotel. Rapidamente, Adonis resolve fazer uma limpeza nas bonecas e grita com Doroka, dizendo para ela ficar esperando ele lá fora. Mas claramente não funcionou, já que assim que ele entrou no hotel, ela começou a seguir ele escondido. Mas isso não durou muito tempo, pois assim como a gente viu na Cidade da Areia, ela é péssima em tomar cuidado, e Adonis percebeu sua presença bem rápido, e extremamente bravo foi logo cobrar ela. Porém, inesperadamente, ao escutar Doroka dizendo que seria mais seguro eles ficarem juntos, nosso prota concordou, e seu coração molenga aceitou a situação. Não sei vocês, mas eu acho que esses dois aí ainda vão dar em alguma coisa. Bom, voltando à limpeza das bonecas, nosso casal chega até a fonte dos gemidos, e ao entrar no quarto, se deparam com várias bonecas deterioradas, em cima de um homem já morto, e elas estavam se divertindo. Enquanto elas pulavam em cima do cadáver, elas falavam que queriam alguém que as amasse, porque elas já estavam cansadas daquela situação. Essas bonecas robôs, apesar de sua programação interna ser para a satisfação do ser humano, também conseguiram se adaptar, criando uma consciência própria.
mas infelizmente apenas a consciência não era suficiente para ir contra o seu programa de fábrica. Então, elas começam a implorar para Adonis e Doroka acabarem com seu sofrimento. Obviamente, nosso prota atirou nelas e realizou seu desejo. E antes de serem completamente desligadas, elas agradeceram. Depois disso, enquanto se preparavam para acabar com o sofrimento de todas as bonecas da cidade, Adonis conversa com Doroka, dizendo que a humanidade era repleta de monstros, já que para apenas satisfazer seus desejos, eles eram capazes de vender as mulheres como escravas e abandonar suas famílias. E isso levou à ruína da cidade, já que os homens se afundaram em seus prazeres sem se preocupar com as próximas gerações. Agora, no centro da cidade, em uma fonte cheia de bonecas incapacitadas, porém vivas, Adonis com sua magia e um transmissor cria uma arma EMP, que irá desligar as bonecas e libertar todas elas de seu sofrimento. Enquanto ele estava conjurando sua magia e libertando as bonecas, algo inesperado acontece. Ele estava sendo vigiado por duas irmãs ninjas que fazem parte da unidade de espionagem de outro país. Possivelmente o país dos monges. Mas aí, sou eu quem tá dizendo. Elas são extremamente habilidosas e passaram pelos guardas armados do Império de Red com extrema facilidade. E enquanto elas espionavam nosso casal, elas conversavam, dizendo que o Imperador Suzuri ordenou que elas capturassem qualquer coisa que fosse ajudar a manter o Império de Red sob controle. Além disso, elas estavam querendo ser promovidas para poder morar na capital do Império. E talvez essa fosse a recompensa delas por capturar Adonis. Logo em seguida, elas partiram para o sequestro, mas no meio de seu caminho, surpreendentemente, o diretor Shirosagi, capaz de controlar as mãos de ferro, aparece. E apenas uma troca de olhares já foi suficiente para iniciar uma batalha. Enquanto eles se matam, nosso casal está fazendo o enterro das robôs e conversando. Para ser mais específico, estão finalmente fazendo as pazes, já que dessa vez, Adonis pediu desculpas a Doroka por falar para ela ir embora diversas vezes. E mesmo com a diferença de pensamentos, eles iriam ficar juntos. Doroka fica extremamente feliz e sorridente com a situação. Então nosso casal começa a ir em direção à sua moto para irem para a próxima cidade. Mas chegando lá, o maior problema do mundo aparece, em cima da moto. Sim, o diretor Shirosagi já estava esperando por ele segurando a cabeça das duas ninjas em suas mãos. E em segundos, ele destruiu a moto inteira. Adonis já fica empolgado, com o sangue fervendo, porque até aquele momento ele não tinha matado mais ninguém. E vamos ser sinceros, nós que estamos assistindo também. Não sei vocês, mas eu estava esperando demais por uma briga. Bom, eles teriam sido encontrados porque as últimas coordenadas de seu teleporte lá no deserto tinham ficado salvas. E foi apenas questão de tempo para o setor de inteligência que estavam vendo tudo através de um drone encontrá-los. Adonis pergunta quem eram as mulheres que ele estava segurando a cabeça, e enquanto Shirosagi brinca com as cabeças, ele responde que não as conhecia, mas elas estavam em seu caminho, e ele fez seu serviço. Doroka grita para ele parar de fazer as cabeças se beijarem. Em um piscar de olhos, ele já estava segurando seu rosto. Adonis tenta ajudar ela lançando uma magia, mas é arremessado com apenas um soco, e aproveitando a distância, começa a atirar no maluco. Mas de nada adiantou, esse cara era tão forte e rápido que conseguia desviar de todas as balas sem muito esforço. Mesmo quando Adonis aumentou o tamanho da bala com sua magia. A partir dos movimentos dele, Adonis percebeu que esse cara não era humano, e sim, um ciborgue. Depois de desviar da bala gigante, o ciborgue corre para cima do nosso prota, e o inesperado acontece. Doroka resolve usar sua magia. Sim, dessa vez ela não esperou alguém morrer, olha só que milagre. Adonis, ao ver o ciborgue parado, fica aliviado, e pede para que ela obrigue ele a falar suas habilidades, além de dizer quantas pessoas estariam atrás deles. Só que mesmo quando é para Doroka ser útil, ela acaba não fazendo nada, já que esse ciborgue era imune à habilidade dela. E não era por ele ser um ciborgue. Como ele era um peão da rainha Doroteia, e ela também tinha o poder do amor, ele sempre estava sob o controle do feitiço, o que anulava completamente o poder de Doroka. O ciborgue se espanta com o feitiço lançado nele, e diz que não é à toa que Doroka e a rainha são tão parecidas. Depois de rasgar sua camisa, o ciborgue começa a usar seus poderes roubados, e lança de suas costas diversas mãos de ferro. Automaticamente, Adonis fala que Doroka era inútil, agora que seu feitiço não funcionava mais, e pede para que ela corra, mas em questão de segundos, ele mudou de ideia, porque se lembrou da morte de Chloe. E enquanto ele tinha essas lembranças, Doroka já tinha ignorado o que ele tinha pedido, e estava tentando levantar uma pedra enorme, mesmo sabendo que aquilo não ajudaria muito. Em sua cabeça, ela estava convicta de que iria ficar com Adonis até o fim. Então, nosso prota resolve ajudar ela, e escreve uma magia, fazendo surgir uma espada capaz de cortar qualquer coisa para ela usar. E em seu próprio corpo, novamente, ele usa sua armadura de combate. Imediatamente, o ciborgue coordena centenas de mãos para cima da nossa dupla. Essas mãos, apesar de serem potentes, eram extremamente frágeis, mas sua grande quantidade era o grande problema. Depois de ficar se defendendo, Doroka começou a cansar, e Adonis percebeu. Então, se juntou a ela para ajudar, e utilizou uma magia em volta deles.
Essa magia, além de protegê-los, estava destruindo diversas mãos, e se tornou uma bala de canhão mágico que começou a rolar para cima do ciborgue. E apesar do ciborgue perceber a potência da magia, ele não se preocupou e colocou seu corpo na potência máxima, segurando a bola com as duas mãos. O que ele não contava é que a bola iria se abrir, e Adonis e Doroka teriam preparado um ataque surpresa para ele. Mas novamente, quando chegou a vez de Doroka, ela conseguiu nos desapontar. Ao invés de cortar a cabeça dele ou acertar algum ponto vital, ela apenas fez um furo em cada perna do ciborgue, que revidou, socando ela e Adonis, que tinha corrido para ajudá-la. Esse soco fez eles voarem para longe, além de destruir algum órgão dela, já que ela estava incapacitada e tossindo sangue. Adonis novamente aproveita a distância e a distração do ciborgue e usa uma magia para espremer ele, até a morte. Mas como seu corpo é extremamente rígido, essa missão não seria fácil, principalmente porque o ciborgue com apenas uma de suas mãos consegue controlar suas máquinas para impedir Adonis. Agora, uma luta de resistência começa, e Doroka, assistindo toda a situação, novamente consegue criar forças para ajudar, e se levanta. Mas infelizmente seus esforços foram em vão, já que o ciborgue também usou uma de suas mãos para pegar ela, e puxando seu cabelo, a levantou até os céus. Ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele conseguiu se soltar, porque agora nosso proto estava completamente imobilizado e incapaz de escrever suas magias. Agora no chão, imobilizado, e assistindo tudo de camarote, os olhos do ciborgue e Adonis se encontram. E olhando no fundo de seus olhos, o ciborgue faz um gesto de sua mão furando seus próprios olhos. E ao mesmo tempo que ele faz isso, as mãos que seguram Doroka começam a se mexer. E o que ninguém esperava aconteceu. Novamente, Adonis é obrigado a ver a pessoa que ama chorar em sua frente, relembrar todos os momentos bons que tiveram juntos, agradecer a ele por tudo e ter como seu último desejo estar junto dele e ver mais coisas novas. E no fim, ter seus olhos furados, de maneira extremamente trágica. Sim, o ciborgue deixou ela cega. E o app termina. Família, eu não sei vocês, mas esse anime mexe demais comigo. É impressionante o que esses caras conseguem fazer. Parece que o nosso prota não vai ter sossego nunca. Coitado dele, de verdade. E foi isso, rapaziada. Não se esqueçam de se inscrever, deixar aquele like e ativar o sininho, para não perder a continuação desse anime e de muitos outros comigo. Tamo junto. Fui!